Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, nós iremos estudar neste vídeo sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja do Apocalipse, com o tema Uma Igreja Dividida. E temos como objetivo dessa aula apresentar as marcas de uma igreja dividida. E o texto que nós iremos ler se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de entrarmos no nosso estudo, eu quero deixar duas perguntas para você, que você possa responder aqui nos comentários, deixando a sua opinião. A primeira pergunta é, em sua opinião, o que enfraquece uma igreja? E a segunda pergunta, para você, por que o inimigo assedia constantemente a igreja? Neste momento eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra, e vamos para o nosso estudo. Ao falar sobre a igreja de Tiatira, o Senhor explicitou que conhecia as suas qualidades, por isso o Senhor a elogiou. Deixou claro também que conhecia os seus defeitos e a exortou para que eles pudessem corrigir aquelas falhas. Tiatira era uma igreja dividida. Naquela congregação conviviam juntamente o joio e o trigo. No entanto, nada escapou do olhar investigador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua visão onisciente e onipresente estava constantemente sobre aquela comunidade. Ele conhecia profundamente a igreja de Tiatira e sabia quem era infiel e quem era fiel. O Senhor se apresentou àquela igreja como o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente, ou seja, como aquele que vê e aquele que julga. A cidade de Tiatira era sede de importantes espaços de comércio: lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates e vendedores de púrpura. Cada uma dessas corporações tinha a sua própria divindade, que a representava. Em suas reuniões haviam comidas sacrificadas aos ídolos e sempre acabavam em festas imorais. A igreja naquela cidade não era perseguida, porém, sob o ponto de vista moral, era constantemente assediada. O perigo estava dentro da própria igreja. Os membros daquela congregação tinham diante de si o seguinte desafio: não participar das festas imorais e idólatras das corporações e perder os seus lucros, ou participar e negar a sua fé em Jesus. Havia ali naquela igreja uma falsa profetisa chamada Jezabel,
que incitava aos irmãos a participarem dessas festas. Então nós vamos observar no decorrer desse estudo como Cristo apontou as suas contradições, revelou as suas qualidades, as suas deficiências e apontou um caminho para a igreja de Tiatira. Então, eu convido você a não sair desse vídeo, você será muito edificado com esse estudo. E o primeiro tópico aqui é Tiatira, uma igreja dinâmica. A igreja de Tiatira era uma igreja dinâmica porque ela vivia e demonstrava a multiforme graça de Deus. E isso se revelava no seu constante progresso nos mais diferentes aspectos da vida cristã. A seguir, nós iremos destacar essas qualidades que Jesus Cristo identificou em relação àquela igreja. E a primeira coisa que Jesus identifica está aí no versículo 19 de Apocalipse, capítulo 2, o seu testemunho irrepreensível. Jesus fala para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. Tiatira era uma igreja operosa e as suas obras revelavam o seu compromisso verdadeiro com o Senhor. O bom testemunho era uma marca distintiva daquela igreja. Os seus membros eram conhecidos pela vida irrepreensível fora do templo. Aquela congregação vivia e demonstrava por suas atitudes públicas o seu compromisso com Deus e com o Evangelho. Os crentes tinham uma fé acompanhada de boas obras. Tiatira honrava o nome do Senhor através das suas ações cotidianas. Outra qualidade que o Senhor identifica naquela igreja é o seu amor autêntico. No mesmo versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse vai dizer: eu conheço as tuas obras e o seu amor. O amor era uma marca perceptível da igreja de Tiatira, e ela demonstrava isso em suas ações, o grande amor que ela sentia pelo Senhor. E mesmo em meio a um cenário de perseguição, os crentes daquela igreja não deixaram de amar o seu Senhor. Essa é a premissa central das Escrituras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os irmãos cultivavam a cordialidade e o amor entre as relações interpessoais, fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. João 15:12 vai dizer: o meu mandamento é este, que amem uns aos outros como eu vos amei. Prevalecia em Tiatira um ambiente fraterno de convivência. O amor a Deus sobre todas as coisas produz naturalmente o amor entre as pessoas. A outra qualidade que o Senhor identifica naquela igreja é a sua fé aprovada. No mesmo versículo de número 19 do capítulo 2, vai dizer: eu conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé. Jesus reconheceu a fé daquela igreja como uma qualidade digna de destaque. Aquela igreja se apresentava naquela cidade como uma referência de um povo que tinha uma fé no seu Deus. Ou seja, ela demonstrava em suas práticas diárias essa fé viva. Era uma igreja que tinha um entendimento que a fé se constituía no pressuposto básico de agradar a Deus. Como diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Tiatira foi caracterizada como uma igreja que tinha uma fé aprovada. A outra qualidade que o Senhor identifica naquela igreja é o seu serviço abnegado. A palavra de Deus, no mesmo versículo 19, vai dizer: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a sua fé e eu conheço o seu serviço. Tiatira era uma igreja envolvida com a obra de Deus e ela fazia desse serviço uma prática constante. Os crentes eram comprometidos com o bom andamento da causa do Senhor. Jesus enalteceu o trabalho daquela comunidade. Servir a causa do Mestre era tido como um privilégio. Atos 20:35 vai falar sobre isso. A maior felicidade em dar do que receber. Para aqueles irmãos, servir ao seu próximo era tido como um mandamento divino, uma orientação divina. Como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, servir uns aos outros em amor. A igreja de Tiatira era uma comunidade servidora. Tanto ela servia a Deus e também servia as pessoas. Adorava ao Senhor servindo as pessoas e servia o próximo adorando a Deus. E nas Escrituras,
Servir ao próximo é o mesmo que servir a Cristo. E a outra qualidade sobre a igreja de Tiatira, identificada pelo Senhor, é a sua perseverança incansável. O Senhor salientou que a perseverança era uma das virtudes destacadas da igreja de Tiatira, que demonstrou ser perseverante em sua fé, em sua comunhão com Deus, em sua firmeza doutrinária, na adoração e no evangelismo. Mesmo em um contexto de assédio moral e tentações, os crentes daquela congregação não sucumbiram, mas eles permaneceram firmes na fé e foram perseverantes em servir a Cristo e não abandonar o Senhor. Mateus 24:13 vai dizer que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Outra qualidade que o Senhor identifica naquela igreja é o seu progresso constante. Lá no versículo de número 19, no capítulo 2 de Apocalipse, vai dizer: as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Com todas essas qualidades, o Senhor Jesus afirma que a igreja de Tiatira estava em franco crescimento. Era uma comunidade de fé que progredia. Seu presente era melhor do que o seu passado. O seu progresso constituía-se em uma marca natural daquela igreja. Jesus Cristo enalteceu os cristãos daquela igreja pela sua fé pura, pela sua resistência e pela vida cristã pautada pelo trabalho, perseverança e amor. O crescimento em todas as suas perspectivas e dimensões é um imperativo bíblico. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: cresçam na graça e no conhecimento. E agora nós vamos entrar no tópico de número 2, que diz o seguinte: uma igreja omissa. Mas como pode uma igreja com tantas qualidades, ela agora ser considerada como uma igreja omissa? O que aconteceu no passado do tempo com essa igreja para ela ser considerada pelo próprio Senhor, que enalteceu as suas qualidades, mas agora ela é tida como uma igreja omissa? Então nós vamos dar continuidade para que nós possamos entender o porquê que essa igreja ela foi considerada omissa. A igreja de Tiatira era uma igreja virtuosa, cheia de qualidades, mas ela tinha um problema muito sério. Ela se tornou omissa. Os crentes daquela igreja eram condescendentes com o pecado. O problema não era o que a igreja estava fazendo, porque o próprio Cristo destacou as suas qualidades. A questão que foi digna de repreensão estava associada à sua omissão. O problema era aquilo que a igreja estava deixando de fazer. E sabemos que a omissão, ela é apresentada como pecado. Não se posicionar pelo lado certo é optar em condescender com o pecado. O texto bíblico em Tiago, capítulo 4, versículo 17, é enfático em dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo um pecado. A igreja e os servos de Deus têm um lado, e é o lado da verdade. Então, a seguir, vamos ver claramente o que o Senhor falou para aquela igreja, exortando aquela igreja. E a primeira coisa que o Senhor identifica naquela igreja é porque eles estavam tolerando, aquela mulher chamada Jezabel. Ou seja, eles estavam tolerando uma falsa liderança. Está no versículo 20 de Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala: vocês estão tolerando Jezabel, a falsa profetisa. Jezabel, antes de ter uma falsa mensagem, ela era uma falsa líder. Poderíamos dizer assim, ela subia ao púlpito, ensinava o erro para a igreja e a igreja tolerava. Ensinava que os cristãos poderiam participar de negócios ilícitos que aconteciam ali na cidade de Tiatira. E o teor da sua mensagem era que os cristãos poderiam participar de comércios ilegais, ilícitos, que aconteciam naquela cidade. Ou seja, isso despertou a ira de Cristo. Faltava apenas para aquela congregação coragem para desmascarar Jezabel, a falsa profetisa. Era como se uma erva daninha estivesse crescendo no interior daquela comunidade. Sabemos que Satanás era o único interessado em conter o avanço da igreja. E ele continua fazendo isso nos dias atuais. E ele usa da sua sagacidade, das suas estratégias, não pegando quem está fora,
mas levantando um que está lá dentro da igreja para trazer confusão, discórdia e ensinos errados. Poderíamos dizer que havia um lobo disfarçado de ovelha dentro da comunidade de Tiatira. O erro daquela igreja foi deixar o lobo agir sem repreendê-lo exemplarmente. Essa que foi a questão. Eles estavam também tolerando uma mensagem falsa, ou seja, a mensagem daquela falsa profetisa era levar o povo à perdição. Ela seduzia com a sua mensagem aos servos de Deus praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então podemos entender, amados, que pior para uma igreja não é uma perseguição externa, mas uma mensagem interna que tem a potencialidade de destruir, de acabar com o rebanho. Essa é uma realidade. Podendo ocorrer uma degeneração interna por uma falsa mensagem. Então podemos perceber que uma igreja cheia de qualidades estava caindo na armadilha de Satanás, estava caindo no conto daquela falsa profetisa que, usada pelo diabo como uma falsa mensagem, estava desviando os crentes da igreja de Tiatira do propósito de adorar a Deus, de servir o único Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que mesmo se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho ao qual eu vos tenho anunciado, Paulo que disse isso, seja anátema, ou seja por maldição. E vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, uma igreja que experimentou simultaneamente graça e juízo. Como já vimos anteriormente, a igreja de Tiatira era uma igreja cheia de qualidades, mas, em contrapartida, tolerava falsas doutrinas, falsas mensagens. Ela aceitava aquilo que Cristo não suportava. Faltava o equilíbrio para aquela igreja. Então, em virtude dessa falta de equilíbrio, a igreja estava experimentando simultaneamente graça e juízo. E o Senhor Jesus não escondeu nada daquela igreja. Ele mostrou, ele identificou os erros aonde eles estavam caindo e por que eles estavam sob o juízo divino. Mas Cristo também deu a oportunidade para que aquela igreja pudesse se arrepender. Podemos também identificar que na igreja de Tiatira havia os crentes fiéis, aqueles que não haviam se corrompido. E esse grupo, em oposição ao grupo anterior, experimentavam da graça divina. Então podemos perceber que eram dois grupos em uma mesma igreja, porém divididos. Um desses grupos estavam sob as promessas de bênçãos, enquanto o outro sob as sentenças de maldição. Um contava com a aprovação divina, o outro, por sua vez, com a reprovação divina. Para o grupo de fiéis, elogios; para o grupo de infiéis, duras críticas. Mas mesmo aqueles que estavam sob juízo, eles estavam recebendo uma oportunidade pelo próprio Senhor. O Senhor estava abrindo as portas da graça e estendendo os seus braços de perdão. É como ele fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, eu dei-lhes tempo para que vocês se arrependam. E o Senhor também libera uma palavra sobre aquele grupo que estava se mantendo fiel, para que eles continuassem perseverantes, permanecessem fiéis a Deus. Lá no capítulo 2, versículo 26 de Apocalipse, o Senhor falou que daria autoridade ao vencedor sobre as nações. Lá no versículo 27, ele falou que esses iriam reger as nações, trazendo uma ideia certa da vitória sobre os inimigos. E lá no versículo 28, para finalizar, ele diz que daria também uma recompensa. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Nós sabemos que a estrela da manhã é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, ele é a nossa maior recompensa. Antes de finalizarmos o vídeo, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo 3 livros que vai trazer mais luz e entendimento acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Então, você clique no link, é seguro, faz ali a sua compra e seja edificado com esses livros.
Peço a você mais uma vez que curta esse vídeo, compartilhe, ative o sino da notificação, para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.